Sejam bem-vindos de volta ao Filme em Flash. Hoje vou mostrar um filme de ficção científica, drama e romance de 2016, intitulado Passengers. Spoilers à frente! A nave espacial interestelar Avalon pode ser vista viajando pelo espaço, indo para um mundo colonizado chamado Omestiad 2. Todos os seus alojamentos estão vazios, a nave está no piloto automático. Os 259 tripulantes, bem como os 5.000 passageiros, estão em hibernação. De repente, a nave passa por um cinturão de asteroides, que está enfraquecendo seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com o asteroide gigante. De repente, o asteroide colide com a nave, causando vários problemas de funcionamento. A nave começa a se autorreparar, mas um dos pods de hibernação é ativado. Neste momento, o passageiro acordado é Jim Preston, um engenheiro mecânico. Sua cápsula abre e um sistema automatizado ajuda com seu despertar, dizendo que ele passou 120 anos em animação suspensa e que a nave está a apenas 4 meses de Omestiad 2. Ele é informado de que poderá passar esse tempo aproveitando os aspectos luxuosos da nave. Jim recebe instruções sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as principais atividades das quais participará antes da chegada ao planeta. Animado e nervoso para conhecer as pessoas na nave, ele se prepara, sai de sua cabine e entra em uma classe automatizada destinada a um grupo inteiro de aprendizagem. Jim parece um pouco ansioso, enquanto o holograma explica a situação na Terra, chamando-a de superpovoada, cara e superestimada. Ele diz a ele para guardar suas perguntas para o final da lição, mas Jim continua perguntando porque ele é o único ali. Ele percebe que o holograma não pode respondê-lo e vai procurar outras pessoas. Ele chega ao saguão principal da nave. Não há ninguém lá também, mas um balcão de informações automatizado se oferece para ajudar. Jim pede para falar com uma pessoa real e isso manda falar com um comissário. Mas quando ele descobre que não há ninguém lá também, ele pede para falar com o capitão. Quando ele chega à ponte, mesmo que ele não tenha acesso para entrar, ele pode ver que nenhum dos tripulantes principais está acordado também. Jim finalmente vai para o observatório, onde ele descobre que a nave está na verdade a 90 anos de distância de Omestiad 2. Ele percebe que acordou cedo demais, então ele corre de volta para o saguão e envia uma mensagem de volta para a Terra perguntando o que ele deve fazer, porque ele não sabe como voltar para a hibernação. O sistema de comunicação o informa que a chamada cara para a Terra levaria aproximadamente 55 anos para obter uma resposta. Ele anda por aí e encontra o bar da nave, onde ele vê outra pessoa. Enquanto ele está falando com o barman, algo parece estranho sobre ele. Quando ele vai pegar uma bebida para ele, Jim percebe que ele é um androide. Ele se chama Arthur. Jim quer descobrir mais informações dele, mas não consegue nem explicar ao androide como é possível que ele esteja lá antes do tempo. Jim acorda em sua cabine no dia seguinte e vai para a cantina, onde rapidamente percebe que a maioria das coisas no menu são reservadas apenas para passageiros da classe ouro. Ele pega seu café simples e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Depois de pegar todas as ferramentas, ele consegue fazê-la funcionar e deita-se dentro do casulo. Mas nada acontece. Em seguida, ele decide usar as ferramentas que encontrou para entrar nas câmaras de hibernação da tripulação. Isso também não funciona. Pequenos problemas acontecem ao redor da nave. Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para falar com Arthur. O androide lhe dá alguns conselhos, que o convencem a invadir uma das salas da classe ouro e tentar se divertir na nave. Jim tenta todos os restaurantes, os jogos, o sistema de entretenimento. Mas com o passar do tempo, ele fica ainda mais infeliz por estar lá sozinho. Um dia, ele fica bêbado e vagueia pelos pods de hibernação, quando tropeça em uma câmara de descompressão com trajes espaciais projetados para caminhadas espaciais. Jim veste um traje e vai até a câmara de descompressão, aperta uma alavanca e depois o botão para liberar a porta da câmara de descompressão. Uma vez fora da nave, ele fica hipnotizado pela vista. Ele é o único ser humano consciente vivenciando aquele momento no tempo. Jim libera os ímãs em suas botas e flutua no espaço, sentindo-se devastado. Ele volta para dentro, tira o traje, mas volta para a câmara de descompressão sem ele. Ele puxa a alavanca,
pronto para acabar com tudo, mas muda de ideia no último momento, corre de volta para dentro e coloca uma garrafa. Jim se levanta e é instantaneamente atraído por uma mulher em um dos pods, chamada Aurora. Ele procura os arquivos dela no diretório e ouve a entrevista dela com o passageiro, se apaixonando por ela. Mais tarde, ele é visto sentado ao lado do pod dela, ainda ouvindo suas entrevistas. De volta ao bar, ele está lendo alguns de seus trabalhos e conversando com Arthur sobre seus escritos. Ele fica obcecado com a ironia de sua situação, indo para outro planeta em busca de uma vida melhor, acordando cedo e não chegando lá, e encontrando sua mulher perfeita, apenas para ela estar fora de alcance. Jim continua pensando nela e começa a ter a ideia de acordá-la também. Ele conversa sobre isso com o androide, mas não entende o enigma. Se ele a acordasse para seu próprio benefício, ele a deixaria presa lá com ele, para morrer na nave. Jim decide contra isso primeiro, mas com o passar do tempo ele não consegue deixar para lá. Até que um dia, ele muda de ideia. Ele vai até o pod dela e consegue ativá-lo. Enquanto ela está acordando e passando pelo mesmo processo que ele se esconde e volta para seu quarto. Um pouco mais tarde, ele vai para o saguão principal, esperando encontrá-la. E lá está ela, tão confusa quanto ele estava há um ano. Jim diz a ela que eles são os únicos acordados e a leva para o observatório. Então ele diz a ela que não consegue falar nem com a tripulação, nem com os comandos principais da nave. Aurora surta e quer voltar para sua cápsula. Quando eles chegam lá, Jim explica que não há nenhum equipamento especial na nave que possa ajudá-los a voltar à hibernação, efetivamente dizendo a ela que eles estão presos. Eles voltam para o saguão e ele diz a ela que ela deveria descansar, já que ela acabou de sair da hibernação. Ela sente pena dele, tendo que passar mais de um ano sozinha na nave. Jim volta para o bar, sentindo-se arrependido pelo que fez. Ele pede a Arthur para não contar a Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, a Aurora acorda. Ela volta para o saguão e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre as cápsulas de hibernação. Jim se junta a ela lá e eles vão tomar café da manhã. Ao saírem, o balcão de informações apresenta algum tipo de mau funcionamento. Na cantina, Aurora percebe que Jim está comendo o mesmo café da manhã há mais de um ano e pega para ele um dos menus da classe ouro. Eles falam sobre a possibilidade de consertar os pods, mas, diferentemente de Jim, Aurora não está pronta para desistir. Ela vasculha a enfermaria, depois analisa documentos de pesquisa, eventualmente terminando nos alojamentos de hibernação da tripulação tentando arrombar as portas. Jim percebe mais problemas de funcionamento por toda a nave. Algum tempo depois, Aurora lamenta sobre sua vida no Avalon. Ela escreve, corre pela nave e nada na piscina, tornando-se cada vez mais consciente de sua situação. Ela vai à cantina para entrevistar Jim, pensando que sua história pode ser interessante. Ela pergunta por que ele imigrou para a colônia. Jim responde com slogans da empresa primeiro, mas depois explica que espera que no novo mundo ele possa ser alguém, ele possa construir uma vida. Mais tarde, eles acabam no observatório e Aurora finalmente compartilha sua razão de estar lá. Ao contrário dos outros passageiros da nave, ela tem uma passagem de ida e volta. Sua ideia era ir para o Mestiad 2, viver lá por um ano e voltar para a Terra, para se tornar a primeira jornalista que já fez isso, escrevendo a melhor história que já existiu. Aurora lentamente desiste de encontrar uma maneira de consertar sua situação atual e Jim descobre uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar, ao cinema e à quadra de basquete. Por fim, ele a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela relaxa um pouco, até se lembrar da situação deles. Jim fica sozinho com o androide, sentindo-se péssimo pelo que ele fez com ela. No instante seguinte, ele é visto fuçando em algo e, no outro, Aurora entra no observatório para encontrar uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez para ela. Logo após, eles vão a um encontro no bar. Eles jantam e compartilham histórias sobre suas vidas. Ela conta a ele que seu pai morreu quando ela era adolescente. Após o jantar, Jim leva Aurora para a câmara de descompressão e eles vestem os trajes espaciais. Eles saem para uma caminhada espacial juntos. Jim finalmente tem alguém para compartilhar essa experiência magnífica. Jim desliga os ímãs em suas botas e eles flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro e imediatamente se beijam, se retiram para sua cabine e dormem juntos. Logo depois, eles começam a viver como um casal. Aurora se muda para sua cabine e escreve sobre sua vida na nave. Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos. Jim explora a nave mais a fundo e encontra a baía hidropônica.
Ele traz flores para Aurora. Um dia, a nave passa por uma gigante vermelha e eles vão ao observatório para vê-la. É o aniversário de Aurora, então mais tarde naquela noite eles comemoram em um dos muitos restaurantes do navio e depois no bar. Jim vai ao banheiro e prepara o anel que fez para Aurora, enquanto ela fica no bar conversando com Arthur. O androide diz a Aurora que Jim a acordou intencionalmente, sem saber que ele ainda deveria manter isso em segredo. De repente, Jim volta e ela o confronta em descrença absoluta. Ela foge furiosa e em pânico. Jim volta para sua cabine e descobre que todas as suas coisas sumiram. Ele a encontra na cantina no dia seguinte, mas no momento em que ele fala, ela foge. Aurora está desesperada. Uma noite, ela vai até a cabine de Jim, socando-o e chutando-o, querendo matá-lo. Falando com ela pelo porque ela continua evitando, Jim tenta se desculpar e explicar suas ações a ela. Ele diz a ela que se apaixonou por ela, mas Aurora não se importa. Ela não consegue perdoá-lo por tirar sua vida. Uma noite, enquanto Jim está em sua cabine, outro mau funcionamento acontece. A nave enfrenta um erro crítico e o comando principal desliga. Mais tarde, ele entra no elevador e ele apresenta mau funcionamento. Aurora entra no saguão principal e vê que Jim plantou uma árvore lá. Então, ela vai para a cantina, onde o dispensário de alimentos também está com defeito. De repente, ambos ouvem a voz do chefe do convés nos comunicadores, perguntando quem plantou a árvore. Ambos correm para o saguão e veem Gus Mancuso parado na frente da árvore de Jim. Eles se apresentam e contam ao chefe sobre a situação. Ele não entende como 3 pods podem falhar. Mancuso os leva para a ponte e descobre que há algo errado com a nave, mas as informações nos sistemas precisam ser verificadas manualmente. Quando eles saem da ponte, um robô quase cai em suas cabeças e os dois dizem a Mancuso que os defeitos estão acontecendo em toda a nave com mais frequência. Ele diz que isso não deveria acontecer, enquanto mostra como coletar os dados. Mancuso verifica os pods, quando Jim se junta a ele lá. Ele descobriu o que aconteceu com o pod de Aurora. O chefe do convés acha que o que Jim fez foi terrível. Mais tarde, ele está na ponte verificando os dados coletados, quando Aurora se junta a ele. Eles falam sobre o que aconteceu com o pod dela, mas ele diz a ela que não pode fazer nada a respeito. Jim entra com o 16º robô quebrado. Mancuso sente a doença da hibernação, então ele vai descansar, mas quando ele sai, ele tosse sangue. Naquela noite, Aurora não consegue dormir, então ela vai nadar. De repente, há perda de gravidade em todo o navio e ela começa a se afogar enquanto a água da piscina se move com ela. O propulsor da gravidade é reiniciado e ela mal consegue sair viva. Os dois se encontram indo encontrar Mancuso. Os 3 estão de volta à ponte, descobrindo lentamente o que está acontecendo com o navio. Mancuso descobre que algo aconteceu 2 anos atrás, destruindo um sistema importante. Eles precisam encontrar e consertar o que causou a falha, porque a nave inteira está tentando compensar. Se não consertarem, a nave inteira ficará encalhada. Eles vão encontrar o problema, mas Mancuso desmaia, então Jim e Aurora o levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamentos que possam pará-lo ou prolongar o tempo que lhe resta. Algum tempo depois, os 3 se encontram no observatório e Mancuso dá a Jim sua pulseira de identificação, diz a eles para consertar a nave e morre imediatamente. De repente, as luzes mudam para um vermelho alarmante e a nave começa a tremer. Jim diz a Aurora que precisa da ajuda dela e eles correm para a engenharia, mas há outra falha no propulsor gravitacional. E imediatamente outra que aflige Arthur também. Jim Odesakiba. Eles finalmente chegam na engenharia e começam a procurar o problema. Eles o encontram na usina de energia e, quando abrem a escotilha, Aurora é sugada para dentro. O asteroide causou uma brecha no casco naquela área. Jim também é sugado, mas ele segura a escotilha, pois ela continua se fechando sobre ele. Eventualmente ele também é sugado, mas eles rapidamente conseguem selar a brecha. Imediatamente após consertar esse problema, Jim percebe que há mais de uma brecha no casco. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator. Jim acha que pode encontrar peças de reposição para ele.
Eles encontram a peça e a trocam, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Eles fazem isso manualmente, mas falha novamente. Jim descobre que precisa abrir a porta de ventilação de fora da nave, para que possam resfriar o reator. Os dois vão até a câmara de descompressão e, enquanto ele se prepara para sair, ele dá a Aurora a pulseira de Mancuso, porque ele pode não voltar. Ela o ajuda com o traje e, enquanto ele entra na câmara de descompressão, ela diz para ele voltar porque ela não pode viver na nave sem ele. A Aurora volta para o reator, onde a temperatura atingiu níveis críticos. Um raio do reator atinge seu braço, enquanto Jim se aproxima da ventilação do lado de fora e vê a porta. A temperatura sobe na sala do reator, enquanto ele tenta contornar a porta de ventilação para abri-la. Ele logo percebe que terá que segurar manualmente a porta aberta para que o reator possa ventilar e ele conta a Aurora. Ela não gosta do plano, mas ele segue em frente e diz a ela para ventilar o reator. Ela não quer que ele morra e eles discutem, mas ele diz a ela que eles têm que salvar as outras pessoas e ela ventila o reator. O processo é bem sucedido, mas os vapores do reator empurram Jim para longe e quebram sua corda. A pressão em seu traje também está caindo. Ele conta a Aurora o que aconteceu e ela se move o mais rápido que pode para chegar a outro traje e trazê-lo para dentro. Ele se desculpa com ela novamente. Ela veste um traje e voa para buscá-lo, mas sua corda é muito curta. Ela é puxada para trás, mas de repente agarra sua corda e consegue puxá-lo para dentro. Aurora arrasta Jim para a enfermaria, apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa a pulseira de Mancuso para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. O pod médico faz o trabalho automaticamente e revive Jim. Aurora o perdoa. Mais tarde, Aurora conserta Arthur e eles dão a Mancuso um enterro espacial adequado. Jim a leva para a enfermaria e diz a ela que encontrou uma maneira de usar o pod médico como um de hibernação. Ele diz a ela para entrar no pod e passar o resto da jornada lá. Mas, como é revelado mais tarde, ela recusa e decide ficar com ele, acordada na nave. Jim finalmente a pede em casamento e eles vivem suas vidas na nave. 88 anos depois, o Avalon chega em Omestiad 2. A tripulação acorda e encontra a nave em um estado muito inesperado. Aurora deixa uma mensagem, recontando a história da vida que ela e Jim tiveram no navio enquanto os outros dormiam.